Alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar aqui pela tela da Band até as 2 da tarde, quarta-feira, hoje tem Brasileirão, hein? Hoje tem um Cruzeiro contra o Corinthians lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e voltaremos à cidade de Sete Lagoas, terra de Álvaro Vilaça, que beleza! Hoje também tem o Galo contra o Vasco da Gama, lá no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, e vamos falar também do América, tá vendo, Felipe Junqueira? Eu avisei que o América ia subir, vai ser campeão da Série B, eu não tenho a menor dúvida disso. Olha, você pode inclusive seguir pelo Twitter no @osdonosdabola_mg, facebook.com/osdonosdabola, e os nossos comentaristas, intrépidos comentaristas de hoje, Felipe Junqueira, aquele que fuma embaixo do chuveiro. Sem apagar o cigarro. Sem apagar o cigarro. Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, dona da bola. E ele, convidado especial. Quem é ele? Ele é Gustavo Lima, também conhecido, respondendo pelo apodo de Cadu Doné. Isso não tem nada pior para um roqueiro do que esse tipo de recepção, né, Cadu? Vocês querem que eu saia daqui, né? O filho dela tá na porta esperando ele. Sobe o som! Nada a ver. Sensacional! Esse é o nosso conversa. Você vê que a indumentária do cara diz muito sobre ele no dia de hoje. Né? Tá de Gustavo Lima de cabo a rabo hoje aqui. Olha aqui, pessoal, duelo histórico e recheado de emoção e também polêmicas. Cruzeiro e Corinthians entram em campo hoje à noite na Arena do Jacaré pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o retrospecto de confrontos entre os times da competição é muito equilibrado. Veja na reportagem de Luciano Dias. Um duelo cercado de história. Cruzeiro e Corinthians, equipes que já decidiram o Brasileirão. Foi em 1998 e os paulistas levaram a melhor. Depois de empatarem as 2 primeiras partidas da final, o time paulista venceu o 3º jogo por 2-0. Olha o gol do título! O Cruzeiro deu mole, né? Deu muito mole naquela decisão lá, né? Foi vacilo, né, do Cruzeiro, fez 2-0 e deixou empatar. Foi ali que perdeu o final, não foi lá em São Paulo não, né? Em 2010, outro jogo que praticamente decidiu o Brasileirão. As duas equipes brigavam pela liderança e o Corinthians venceu por 1-0 depois de um pênalti polêmico marcado por Sandro Meira Hit. O técnico Cuca ficou revoltado. Foi chefe da delegação, não foi? Se é amigo desse ou não foi? Eu dou minha vida ali, trabalhando pelo Cruzeiro lá, suando. Como a gente faz, como tá todos esses guris lá dentro chorando. O juiz ali meteu a mão ali por debaixo dos panos ali e levou o time do Cruzeiro. Uma sacanagem, né? O Corinthians sempre foi muito favorecido pela arbitragem. O jogo agora é outro, são outros jogadores, a história é outra e o time do Cruzeiro tá superior ao do Corinthians, sendo que o do Corinthians vai vir muito desfalcado, né? Então acho que vai dar Cruzeiro em 3-1. O histórico de confrontos entre as duas equipes no Brasileirão é de muito equilíbrio. Em 50 jogos foram 18 vitórias do Cruzeiro, 19 do Corinthians e 13 empates. Grandes equipes do futebol brasileiro, duas instituições grandiosas, duas torcidas numerosas e fiéis. Então, que empurra o time. São dois times que jogam para frente, então é possível que isso aconteça, mas esperamos que seja a nossa vez agora. E hoje tem mais um capítulo dessa história. O mando de campo é do Cruzeiro. E o curioso é que pelo 4º ano seguido, o confronto não vai ser em BH. Em 2010, partida no Parque do Sabiá, em Uberlândia. 1-0 Cruzeiro, gol de Montijo. Em 2011, troco corintiano com o mesmo placar em Sete Lagoas. Ano passado, o Cruzeiro venceu por 2-0 em Varginha. E hoje, mais um jogo no interior, novamente na Arena do Jacaré. A gente estava acostumando com essa nossa nova casa. Parece que mais uma vez a gente vai ter que dar uma parada. Mas é o que a gente tem pela frente, é a Arena. Nós vamos ter que ir lá fazer bom jogo, porque precisamos fazer bom jogo, precisamos dos 3 pontos, precisamos que o torcedor nos apoie também, porque os mesmos 3 pontos de agora, do início da competição, são os mesmos 3 pontos do final. Bom, duas situações, né? Primeiro o Sandro Meira Hit naquele pênalti mandrake para cima do Ronaldo, e ano passado, né? No ano em que o Corinthians conquistou
o que conquistou os títulos mais importantes da sua história, tem lá uma carimbadinha na temporada lá de uma vitória do Cruzeiro, né, Edmar? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Edmar? O Gustavo Lima, é um prazer estar ao lado dele. Prazer enorme. Beleza. Porque o pessoal Depois falou te dou um assim, autógrafo. que história é essa, Edmar? Você não sabe quem é Gustavo Lima? Eu falei, gente, eu sei quem é Gustavo Lima. O fato de eu não ouvir o Gustavo Lima significa que eu não sei. Por exemplo, tá aqui do meu lado antes, a gente tem uma referência, né? É pra roqueira bem bacana mesmo, como disse o Everton. Agora, equilibrado esse confronto mesmo, né? Quando a gente fala dessa rivalidade que tem entre Cruzeiro e Corinthians, principalmente nos últimos anos, né? O que mostra que o torcedor que for a Sete Lagoas hoje vai acompanhar um jogo bastante interessante, porque você tem um Corinthians de um lado que não vem demonstrando aquilo tudo de ser o atual campeão mundial, né? E que tem um desfoque importantíssimo que é o Paulinho, que é o grande mestre dessa história, que virou estrela com o Tite, né? É bom dizer isso, o time é muito mais coletivo do que individual. E do outro lado o Cruzeiro tentando mostrar que realmente essa formação que o Marcelo Oliveira vem tentando com a equipe é a formação correta. Eu acho que não, mas ele continua tentando e vai repetir a mesma equipe. Ô Cadu, o Cruzeiro sem o Borges, o Corinthians sem seu principal jogador, que de fato é o Paulinho. Quem perde, quem ganha, quem leva vantagem. Boa tarde. Olha, boa tarde a todos. Acho que o Corinthians perde o seu principal jogador e nesse caso é incomparável aí a situação, né? O Borges é importante no Cruzeiro, talvez um pouco mais pela deficiência do seu reserva imediato, que é o Anselmo Ramon, apesar de que a gente até viu ele fazendo gol ali no VT contra o Corinthians no ano passado, mas de qualquer maneira acho que nessa comparação o Corinthians perde um pouco mais. O jogo é equilibrado, como eu disse ontem, duas equipes que podem brigar, acho que devem brigar na parte de cima da tabela, por Libertadores pelo menos, acho que é um dos principais jogos da rodada sim, Eber. Ô Felipe, depois do que o Goiás fez com o Corinthians, aí o Cruzeiro tem o direito e a obrigação de acreditar que pode e tem totais condições de vencer hoje? Não, não acho não. Apesar do Cruzeiro ter goleado o Goiás, é outro jogo. Futebol não tem essa lógica, isso, né? Um dia seguinte mudou tudo, você não viu o América? O América a gente vai falar daqui a pouco, é um exemplo disso. E o Cruzeiro hoje vai ser testado mais depois uma vez. Depois que o Goiás fez com o Corinthians, que eu me refiro. Sim, eu sei. O sistema defensivo do Cruzeiro hoje e os volantes vão ser testados de novo. Porque vai ter Danilo, Douglas, Pato e Emerson Sheik. É de respeito. É por um isso que quarteto de respeito. Claro. E a defesa do Cruzeiro, que pra mim ainda é muito inconstante, vai ser bem testada hoje. E por isso que eu falei dessa história do Marcelo estar repetindo a equipe, quando a gente continua falando desse problema dos volantes do Cruzeiro. A gente continua falando da questão da lateral esquerda, é a mesma coisa. Né? No caso do Anselmo Ramon, ele não tem muita opção mesmo, né? Aí não dá pra cobrar tanto. Mas a questão dos volantes do Anselmo Ramon. Né? Agora, do caso dos volantes, ele poderia estar fazendo o que aconteceu no jogo lá no Rio de Janeiro. Né? Ou seja, uma chance para o Lucas Silva, o Nilton de primeiro volante. Não sei, mas ele está repetindo a mesma coisa. Mas parece que ele quer insistir do Guerreiro para falar, não, ele é o cara de confiança, dá uma moralzinha pro Guerreiro também, para não falar, eu cedi a torcida, tirei. A grande questão também, Junqueira, é que entra técnico, sai técnico e o Guerreiro não sai do time, né? O Marcelo Araújo mesmo a torcida, às vezes, questionando as escalações e as atuações. O Marcelo Araújo era assim no Atlético, né? Pois é, ele não sai do time. Não fala mais nada, não. Por que ele não sai do time? Não sei. Ele é obediente taticamente? Pode ser. Ele, na verdade, ele não é um mau jogador, né? Até no próprio Cruzeiro ele já foi bem. Inclusive, quando o Cruzeiro estava muito mal, em 2 temporadas seguidas, já na reta final dos 2 últimos brasileiros, ele foi decisivo ali, atuando como terceiro zagueiro. E tem que dizer que não é a posição dele, né, gente? Vamos falar. A questão do primeiro volante, a gente cobra do Guerreiro esse posicionamento, mas é muito mais tático. É porque ele se aplicou ali para ser o primeiro volante, porque ele não é. Ele joga improvisado, e o zagueiro, né? E o Guerreiro acabou a temporada passada com o zagueiro mesmo. Fazendo dupla declarações. Ele deu declarações dizendo que estava satisfeito jogando ali. Exatamente. Né, e que até pela idade, né, já não tem mais aquela força física, ele poderia se manter por ali. Né? Por essa versatilidade, pelos serviços prestados já pelo Cruzeiro, pela disciplina tática, eu acho que é um cara bom para o elenco, mas sinceramente não manteria como titular. Acho que até eventualmente jogando menos tempo dentro de uma partida, entrando com 20 minutos no segundo tempo, ali a parte física não pesaria tanto, porque ele poderia dar tudo num espaço mais curto de tempo. A gente vê isso funcionando muito bem para jogadores de mais idade. E um aspecto disso do Lucas Silva, que a gente até falou pouco, porque ele entrou só no intervalo da última partida, mas ele foi bem. No segundo tempo, o Cruzeiro só foi bem nos 10 primeiros minutos, só que ele se salvou ali, e com uma tranquilidade, com um bom toque de bola, ele foi muito bem. Até por isso, por ele ter entrado e correspondido, eu acho que esse era o jogo para ele começar como titular. O Lucas Silva é azarado, né? Porque toda vez que ele entra, mesmo ele no bem, o time perde. É impressionante. Agora, essa questão do Guerreiro, na temporada, Junqueira, você acha que na temporada o Guerreiro teve uma grande atuação, que foi naquele primeiro clássico? Que ele colou no Ronaldinho? Mas foi expulso, né? Pois é, mas só aquele. Na boa atuação dele, ele foi expulso.
Na verdade, ele teve outras boas atuações. Aí, em termos de marcação, ali, um jogador, ele fica segurando o jogador. Só que você não pode, num time como o Cruzeiro, perder um jogador só para ele fazer uma marcação num jogador específico. Não tem jeito, o jogo é coletivo. Mas contra o Corinthians hoje, como é que você arma? Você deixa o Danilo solto? Mas o Danilo já é um homem de armação. Mas o que o Felipe está falando? Exatamente isso. E nesse tipo de situação, o Guerreiro e o Newton não estão conseguindo segurar a passagem do ataque adversário para a defesa. Cadu, óbvio. Seria exagero o Cruzeiro entrar com 3 volantes? Acho que exagero assim, não, por exemplo, mas eu não entraria. Guerreiro, Lucas Silva e Newton. Não seria um exagero, assim, mas eu não entraria. Eu entraria com Lucas Silva e Newton. Seria a minha formação hoje. Newton mais à frente da defesa e o Lucas saindo um pouco mais. E o Lucas Silva, ele tem uma vantagem também. Muita gente até não enxerga o Lucas Silva como um volante pegador, aquele primeiro volante. Pode até não ser, mas pela idade, pela fome que esse cara entraria no jogo, por ter que mostrar serviço, é um tipo de cara que, mesmo não sendo exatamente a característica dele, pelo vigor, se o treinador precisar, olha, fica em cima do jogador X, corre demais em cima dele, ele vai fazer isso, porque ele consegue correr. Então, às vezes, mesmo não sendo a característica ali, pelas circunstâncias do jogo, eu acho que ele poderia fazer essa função, mas de qualquer maneira, o primeiro volante nessa formação seria mesmo o Newton e o Lucas Silva saindo um pouco mais. Muito bem, meu amigo, cheiro de pneu queimado? Carburador tá furado? E aí o coração fica dilacerado. É isso aí, se você não quer andar de carro velho, temos a solução. Você que tem mais de 18 anos, com apenas R$10 por dia, nunca mais vai andar a pé. Nunca mais. É só ligar o 3003-4443, 3003-4443 e comprar agora mesmo o seu carro novo na Chevrolet Brasil, através do Consórcio Nacional Chevrolet. Isso mesmo. Compre o seu consórcio por R$10 por dia, ligando agora para 3003-4443. E ligando agora, neste minuto, fechando o consórcio, você vai concorrer a um prêmio de 25 mil. Aliás, são vários prêmios de 25 mil reais toda semana até o final do seu plano. Não perca tempo, ligue já, 3003-4443. Você já pensou você de carro novo, com 25 mil reais nas mãos? Mas é só para quem comprar o consórcio, hein? 3003-4443. E você ainda pode usar o seu carro usado como lance. Claro, você não vai dar bola fora. Seu Chevrolet, com parcelas a partir de R$10 por dia, é uma promoção Chevrolet Brasil. Eu já tenho o meu, e você? 3003-4443. Você ganha um salário mínimo, só umzinho. Tem um plano que cabe no seu orçamento. Ligue e se informe. 3003-4443, mas ligue agora. 3003-4443, ok? O Atlético entra em campo hoje contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro, sem 4 titulares. Bernard e Hever estão servindo a seleção brasileira e Tardelli e Ronaldinho Gaúcho foram poupados. A repórter Gisele Ramos foi às ruas para ver a opinião dos torcedores sobre a decisão de Cuca poupar titulares. Acompanhe. Quando o assunto é titularidade, os jogadores não medem esforços. Todos querem uma vaguinha entre os 11. E as oportunidades têm aparecido diante de uma temporada desgastante. Não tem como esconder que para mim é difícil. Estou triste por estar na reserva. Vou buscar a titularidade, não vou desistir, não vou abaixar minha cabeça. Para enfrentar o Vasco, Cuca abriu mão de Ronaldinho Gaúcho e Tardelli. Os substitutos devem ser Josué e Guilherme, que espera ansiosamente por essa oportunidade. Eu, que atualmente estou na reserva, eu quero jogar, claro, sempre, estar em campo. Mas essa é uma situação que a comissão acho que vem trabalhando, vem estudando para ver quem mais está cansado, né? De acordo com o que os companheiros apresentam aqui no dia a dia, né? O principal motivo de poupar alguns jogadores é o desgaste físico. Competições diferentes, jogos consecutivos e longas viagens. Como lidar com cansaço? Cansado tá aí pra jogar bola, não tem que reclamar que tá cansado ou não. O Ronaldinho Gaúcho e o Tardelli que vão ser poupados sem condições. Já estamos sem Bernard e Hever, vai poupar mais jogador? A Libertadores vai dar um tempo agora, né, para confederações. Deve colocar o time titular até voltar a Libertadores. Porque pode perder ponto, não. Neste ano, mesmo sem Ronaldinho, Bernard e Tardelli, o Galo venceu o Boa Esporte. Já contra a Caldense, uma derrota depois que todos os titulares foram poupados. A opção de poupar ou não jogadores, claro, é uma decisão do treinador. Mas os torcedores que adoram dar pitaco
tem opiniões divididas. Eles estão falando que estão cansados, então fazer o quê? Se eu fosse treinador do time do Galo, eu pouparia. Vou desgastar os jogadores. Não tem necessidade de parar jogador por causa de Libertadores, que a Libertadores só volta em julho, né? Então é a hora de ir pra cima, já perdemos um ponto fora e dentro de casa, e é a hora de reconquistar os pontos que deixou pra trás. Olha aqui, ô Guilherme, me impressiona mais uma vez, eu vou falar aqui, me impressiona a vontade, né? O sangue nos olhos do Guilherme. Ô Guilherme, presta atenção, você tem mais uma chance hoje, hein? De mostrar que quem critica tá errado. Se bem que você não tem que mostrar nada. É jogar, você ganha, parece que tem que entrar e jogar bola. Agora, pois é, mais uma chance hoje de jogar e fazer a diferença contra um time que não é bom. O Vasco não tem um time bom. Então é jogo para chegar, arrebentar e ganhar do Vasco lá. Ó, nenhum resultado, senão uma vitória, interessa. Ontem eu recebi uma mensagem no meu blog de um fã seu falando... Fã meu? É fã eu seu. Tenho isso, existe. Olha, existe? Ontem já dizendo da expressão do Guilherme ser sempre a mesma, ele deu um exemplo que não pode falar esse horário, mas envolvia a Viviane Araújo, entendeu? Ali ficando com a Viviane Araújo ou fazendo outra coisa, a expressão dele é a mesma. Ah, eu vi essa mensagem ontem também. Eu não sei se é a mesma pessoa, porque eu não tenho Twitter, mas mandaram no meu blog. Eu entendi. Você não esquece da Viviane Araújo. Uma saída com a Viviane Araújo. Bom, enfim, deixa. E aí? Não entendi nada. O que isso Fala tem a ver com o jogo? Não entendi. Eu acho... Tem a ver com o Guilherme. É porque quem critica muito o Guilherme aqui é esse cidadão que vai falar agora. Eu? Não. Critico mesmo. Por quê? Porque o Guilherme custou demais e não tem retorno até agora. O Atlético é baixíssimo. Me fala, eu te cito 3 jogos que o Guilherme jogou bem. Os 2 daquelas finais do Mineiro do ano passado contra o América. E o último jogo, o penúltimo jogo do Brasileiro contra o Botafogo lá, que ele até substituiu o Ronaldinho, que o Atlético virou no último minuto. Será que é por isso que o Botafogo é doido com ele? O Ronaldinho não jogou, o Richarlison fez gol, Sim. O Hever virou no último minuto e o Atlético conseguiu o vice-campeonato em cima do Cruzeiro depois. Só esses jogos, pra esse tanto que o Guilherme ganha, por tanto que o Guilherme custou pro Atlético. Foi um pouco mais, né? Foi um pouco mais. O Campeonato Mineiro, por exemplo, teve um jogo no Independência. Campeonato mas aí... um jogo importante. O mais interessante... Jogo importante. E o mais interessante nessa história toda é que a gente já cansou de fazer essa pergunta, né? Pra diretoria de futebol, pro Alexandre Calil, pro treinador, dessa questão do Guilherme, do custo-benefício, né? Que o Everton gosta tanto de falar de um jogador. E a resposta que a gente tem é sempre a mesma, né? A gente acredita no Guilherme, ele tem essa história e mais que ele tem mercado. Chegou o Atlético até divulgou no final do ano passado que ele tinha recebido uma proposta milionária pelo Guilherme e que tinha recusado. Inclusive o Maluf disse até mais. Ele não falou só da proposta, ele falou da proposta, não vendeu porque o presidente gosta dele. E a gente só critica o Guilherme porque a gente sabe que ele joga bola. A gente falou do Berol, ninguém falou nada. O Berol todo mundo sabe que é aquilo ali mesmo. Mas o Guilherme não. O Guilherme tem a chance. Por que você cobra dele? Guilherme, mais uma chance. Porque você sabe que ele pode render. Você acha que o Atlético errou em contratá-lo? Não, errou em manter. E aí, contratar, não. Acho que não errou ao contratar, acho que errou ao manter porque teve boas propostas. Eu não acho que deveria ter mandado o Guilherme embora, coisa desse tipo não, sem fazer o valor. Porque é patrimônio do clube, nessa hora tem que ser racional, não dá pra ser torcedor nessa hora não. Tem que pensar, nós pagamos X, se a gente não for vender exatamente pela mesma quantia, que seja alguma coisa próxima, porque é dinheiro ali. Não, agora, porque futebol é paixão pra torcedor, né? Exatamente. É um baita negócio. Mas como já existiram boas propostas por ele, quando chegaram pelo menos uma delas ali, acho que seria aquela história de que seria bom para todo mundo. Para o Guilherme, que poderia ir para um lugar onde ele teria mais oportunidades, para o time, que teria um jogador que tem qualidade, lá ele poderia render, e para o Galo, porque no Galo ele não foi bem. Agora, o Everton, ontem a gente já falou um pouco desse jogo, hoje de manhã, lendo nos jornais as prévias, as prováveis escalações, sinceramente, mesmo com os 4 desfalques, se fizer aquela comparação jogador por jogador, o Galo tem mais time. Muito superior. Mesmo se a gente olhar ali na frente, onde o Galo tem mais desfalques, se jogar Luan, o próprio Guilherme e o Jô, aí não sei quem que vai ser o Josué, quem que vai ser um terceiro volante, ou o Rosinei, comparar ali com o time do Vasco, que não vai ter o Éder Luiz, mas vai ter o Carlos Alberto, vai ter o Tenório. Depois de 2 meses sem jogar, vai ter o Tenório. O Alisson, esse Cruzeiro, tá ali como uma das possíveis dúvidas, mas o Alisson tá indo até bem quando joga pelo Vasco. Gosta dele. Ele seria até um dos principais nomes no Vasco. Então, quer dizer, vamos comparar esses caras com o do Galo. Dá pra ganhar, mesmo com os desfalques. Agora, até que ponto também, Edmar, esse jogo não acontecer em São Januário e acontecer em Volta Redonda tem
favorecimento ao Atlético. Do jeito que o Vasco está jogando e do jeito que o Atlético tem potencial, não tem interferência nenhuma. Vamos dizer uma coisa, quando a gente fala assim, o Vasco é muito ruim, ruim, o Paulo Autuori não encaixou um jogo ainda para eles, aliás, na minha concepção, o Paulo Autuori já está fora desse contexto, né? O Paulo Autuori, para arrumar uma equipe hoje é muito difícil. Arrumar o Vasco como? Aliás, não, mas ele não está... Não, ele já foi, Cadu. Hoje eu acho, depois da passagem dele lá pelo exterior, tá? Gente, ele não teve coragem de dirigir o Cruzeiro, a equipe de demissão no vestiário. O Paulo Autuori já era nesse contexto. Eu quero perguntar ao torcedor, então tá, o torcedor do Cruzeiro tá ligado aí, torcedor do Atlético. Aliás, eu não vou criar polêmica. Vai lá. Eu ia abrir uma enquete aqui, mas não vou não, que senão os caras, não quero, eu quero sossego pra minha vida. E aí, o que eu tô falando? Pra você ter uma equipe tão mediana como é a do Vasco hoje, você precisa ter um treinador que seja treinador mesmo, que o time seja muito responsável no treinamento, na formação tática, e isso o Paulo Autuori já não faz mais. E o Atlético hoje, mesmo com essas... Mas desaprendeu, Edmar? Não é que desaprendeu. Você já viu falar que a figura ficou presa no passado? É igual o Leão. Isso que aconteceu, ficou preso no passado, já era. No futebol moderno, que é esse futebol de velocidade, né, de alternância de posição, ninguém guarda posição. Essa história não dá certo com o Paulo Autuori. Aí você vai falar, mas o elenco do Vasco é muito fraco. É muito fraco, mas a gente tem N equipes medianas aí. O próprio Adilson é um exemplo com o time dele hoje. Ele joga um futebol extremamente de velocidade e é na Série B. É um contexto de treinador mesmo, de você modernizar, de você ir pra frente. E o Vasco não tem isso. Então, mesmo com os desfalques que o Atlético tem, o Atlético é infinitamente Paulo superior. Autuori. A gente tá discutindo aqui uma situação de Guilherme, que é um jogador que muitas equipes brasileiras seria titular. No Vasco, 90%. Inclusive, o Josué, que é um jogador que veio agora do exterior e que também seria titular em qualquer equipe brasileira. Então, o time do Atlético é muito superior. Não tem motivo nenhum para não trazer o Paulo Autuori tem grandes resultados em vários times e não é querido em nenhum. Não, e na verdade... talvez o São Paulo mas eu acho que nem o São Paulo. O São Paulo fala muito em Muricy, mas não fala em Paulo Autuori. Mas aí no caso do São Paulo é até meio injusto, porque ele chegou a voltar até depois e fazer um outro trabalho bacana. Acho que talvez ali fique uma história. E no Cruzeiro ele marcou porque ele abandonou o time. Eu acho um pouco ninguém lembra do título da Libertadores. Não, ninguém lembra. Eu acho um pouco injusto falar do Paulo Autuori nesse tom, não no sentido de que ele seja um mega treinador, top, mas eu acho que ele tá ali na prateleira do meio, junto com a maioria, entendeu? Eu não acho que ele é tão fraco assim, não. Não acho, não. Há um tempo atrás, e achava que ele e no tempo que ele era top, tá? O Paulo tinha uma visão futurista até das histórias nas passagens dele anteriores no Cruzeiro, né? O título da Libertadores, com um time cheio de problemas, em situações, né? O problema que ele tinha com o diretor de futebol na época e tudo que aconteceu no Cruzeiro, ele acabou conquistando um título que era complicado. Agora, hoje em dia, e por isso que ele foi para mercados alternativos também, porque ele não tem esse contexto da modernidade, daquilo que é para frente, ele não evoluiu. Mas quando ele estava ali no famoso mundo árabe, ele teve propostas de times grandes e gostou de lá. Mas que treinador você tem? Ele, assim... mas eu digo assim, porque eu digo que o fato de ele ter ficado lá passa um pouco por isso, sim, mas um pouco porque ele gostou de lá. Muita gente não gosta, mas ele se adaptou. É uma parte muito boa. Mas pra ele, muita gente mesmo ganhando muito, fica com um dilema. Pô, eu ganho muito, mas ninguém tá me vendo, tem essas coisas. E ele não, parece que ele tava gostando mesmo de ficar lá. E outra coisa, só pra finalizar o time do Vasco. O Luan seria titular no time do Vasco, o Guilherme seria, quem entrar, ou o Rosinei ou o Josué, tô falando só de reservas, seriam também. O Alisson, que é titular no Vasco na maioria dos jogos, batedor de pênalti, batedor de bola parada, no Cruzeiro seria reserva, e até o Cruzeiro emprestou esse jogador para ganhar experiência. Então a gente vê que, comparado com a realidade de Minas, do Atlético e do Cruzeiro, o Vasco está muito atrás. Olha aqui, o Ronaldinho Gaúcho, que havia sido denunciado por ter dado uma cabeçada em Leandro Guerreiro no clássico do final do Campeonato Mineiro, foi absolvido ontem pelo Tribunal de Justiça Desportiva por maioria de votos. O meia esteve enquadrado no artigo 254-A, que fala em praticar agressão física durante a partida e tal. A pena seria de 4 a 12 jogos que deveriam ser cumpridas no Campeonato Mineiro. Os advogados do Atlético utilizaram uma prova em vídeo do lance, além de um testemunho também de um fotógrafo que acompanhou a partida. Vale lembrar que o julgamento ocorreu justamente no dia em que o meia completava 1 ano com a camisa alvinegra. E aí eu pergunto a vocês, na oportunidade, depois do jogo, eu disse aqui o seguinte: se o árbitro não viu o empurra, o contato, mas não viu a gravidade, ele acertou em dar o amarelo. Mas se as imagens foram usadas, e aí eu vou voltar um pouco mais atrás, usaram as imagens contra o Léo Silva no lance com o Anselmo Ramon e ele foi punido. Se usaram as imagens e a gente viu que de fato houve uma agressão, por que ele não foi punido?
Porque ele é o Ronaldinho. Justamente por isso. O árbitro, por que ele não expulsou? Porque ele é o Ronaldinho. Por que o juiz do TJD, ou quem julgou lá, não puniu? Porque ele é o Ronaldinho. Porque o contexto é muito amplo pro Ronaldinho. E esse negócio do dia pesou. O dia inteiro, reportagem sobre um ano de Ronaldinho no Atlético, imagem do Ronaldinho chegando, o golaço do Ronaldinho, é ídolo, é não sei o quê. Você acha que o cara vai chegar lá e vai meter 4 jogos no Ronaldinho? No dia que ele completa um ano, não me vai ajuda, tudo errado. Me ajuda. Pra mim, tinha que ser punido. Pena mínima, 4 jogos. E tinha que punir o Voaden também, porque se puniu ele, tinha que punir o Voaden que estava de frente e não deu o cartão. Sim. Geladeira no Voaden também, mas não fez. E esse lance do dia aí, tem coisa a ver sim, claro que tem. Eu tô falando que foi marcado pra esse mas dia, que é estranho, premeditadamente, porque vai dizer não. Mas que pesou, pesou. Que pesou. Cadu, você acha que o Ronaldinho exerce esse poder em cima dos árbitros, em cima dos juízes também do tribunal? Quando é o Ronaldinho, a gente não acusa, não pune, aliás? Eu acho que com relação aos árbitros, sim. Nem digo que foi o caso do Voaden, não. Acho que no caso do Voaden não foi isso. Porque ele não viu? Acho que foi por aí. Agora, em outros casos, até no Campeonato Mineiro mesmo, acho que já existiu isso. Agora, nessa situação, eu não concordo com nada do que você disse. No jogo contra o São Paulo, o Ronaldinho deu uma entrada, eu não lembro quem foi. Ele tava com a bola dominada, o cara pegou a bola dele, até um jovem lá do São Paulo. Qual São Paulo? Já jogou tantas vezes. O Wellington, nesse último agora. Ele deu uma pegada no Wellington por trás. Que se fosse qualquer jogador... Uma chegada tipo carrinho que é obrigatória. Então você discorda, Cadu, de tudo que o Felipe falou? Eu discordo que o dia interferiu, gente. Se a gente tem um tribunal que olha o dia que o cara completa um ano pra interferir, parei, né? Pelo amor de Deus. Tá sendo muito presente de aniversário pro Ronaldinho, Cadu? Eu já disse aqui que eu não puniria depois do jogo, eu puniria durante a partida. Eu sou contra essa coisa de ficar analisando cada jogo com lupa. Eu sei que é uma opinião minoritária, assim, na mídia, mas... Mas eu deixaria... Tem um lance lá encoberto, o cara dá um soco na cara do outro, ninguém viu, beleza, o próprio lance do Léo Silva. Teve um lance anterior ao do Léo Silva, de um jogador do Cruzeiro, o Roger... Foi o Roger do Cruzeiro? Foi punido com imagem também. Que foi punido, deu uma cotovelada no Danilinho e foi punido com uso de imagens. Aí puniram o Léo Silva com uso de imagens. E agora não puniram o Ronaldinho com uso de imagens. É estranho, Quando você quer tranquilidade para sua vida, eu também quero para mim, até para dizer, é só acompanhar o critério de cada um. Pode discordar de mim, concordar com o outro, mas eu adoto esse critério sempre independentemente do time e acho que tem que haver esse julgamento pós-jogo, sim, mas em alguns casos mais excepcionais do que esse. Quando a agressão for um pouco pior, quando for uma coisa mais assintosa. Ali foi um lance meio agressão, meio lance de jogo. Acho que se for reclamar disso, a gente pode parar o jogo e os dois times começarem a reclamar de milhões de outras coisas. Então, eu adoto esse critério desde que eu comecei a trabalhar com a mídia esportiva, independentemente do time. Então, não é por causa do Ronaldinho. Não, eu sei. Deixa eu ouvir agora, deixa eu ouvir a sua opinião, Gilmar. Você não falou ainda. O Felipe Junqueira expôs uma situação... O Cadu foi contra. Quer dizer que agora você é contra o Cadu e também contra o Junqueira, é isso? Não, sou contra o Cadu, neste momento muito específico. Bem. Por quê? Porque a gente sabe que o Tribunal de Justiça, e com todo o respeito que a gente tem lá, falha muito, né? Não é mérito do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aliás, o STJD também é um escândalo nessas falhas todas. E acho que você tem que ter sim esse tipo de punição e a denúncia após todas as situações de jogo, porque a gente sabe que a nossa arbitragem de perfeita não tem nada. Então, se você deixar só na mão muito antes, pelo contrário. Então, a nossa arbitragem é muito ruim. Aliás, a gente está numa crise de arbitragem sul-americana. Até para a Copa das Confederações, Copa do Mundo, está repensando toda a questão de arbitragem sul-americana. Existe um contexto da FIFA hoje muito ligado a isso. A arbitragem sul-americana está passando por uma renovação e parece que está ficando pior. E sul-americana, eu estou incluindo, obviamente, o Brasil, porque a gente tem mania de falar arbitragem sul-americana é diferente, né? A gente está incluindo todo mundo. Então, eu acho que esse tipo de denúncia tem que acontecer. Os auditores estão lá para isso, do TJD. Eu estou sentindo um sorriso sarcástico. Mas deixa eu falar do Ronaldo. Você vai falar? Porque eu estou sentindo um sorriso sarcástico do Cadu enquanto você falava. Por quê, Cadu? Não, é porque eu vi seu casaco de couro, seu belo tênis beterraba, né? Que a nossa produtora então o negócio é comigo. Indicou. Não. Tá rindo com você. Outras pessoas que sempre vêm com camisa xadrez, eu tô achando que é um complô, entendeu? Como eu detesto música sertaneja de Gustavo Lima, todo mundo já veio você saiu do contexto. Eu acho que você riu, porque então. você tinha alguma coisa contrária ao que a Edmar estava falando, e agora você não quer. Eu acho que é um complô dos dois. Eu acho que não. Dos dois. E vou te falar mais. E vou te falar mais. O TJ subiu, é a primeira vez que ele sobe. Olha que mamota. Não, mostra o anterior. Mostra o anterior. O do Junqueira. Olha isso. Olha isso.
Meu Deus do céu. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Esse TJD puniu o diretor de base do Cruzeiro pela declaração dele no Twitter. É o Bruno Vicentinho, é isso? Tinha que punir mesmo. Eu acho que o pessoal tá fazendo comparações aí. Pune porque falam no Twitter que dá pancada e não pune quem dá a cabeçada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Tinha que punir os dois. Não é porque não puniu o Ronaldinho que não ia punir o cara. Sim. Tinha que punir o Vicentinho? Tinha. Se a pena foi grande ou não, é outra discussão. Tinha que punir o Ronaldinho também? Tinha. Acho que E só pra completar essa história do Ronaldo, eu acho que ele tinha que ter sido punido. Achei um absurdo. Você vai pra julgamento, você tem essa história, é muito claro. E aí mais, porque aí são as imagens que estão lá, né? Eu não sei o contexto do depoimento do fotógrafo que estava lá, que a gente não sabe. Você chamar um fotógrafo a ser testemunha é porque ele acompanhou o diálogo da cabeçada. Você não tem contra as imagens. Às vezes tem uma foto. Não, gente, mas contra as imagens não tem como argumentar. Não tem. Ele deu uma cabeçada no queixo do cidadão, que é o Guerreiro, então ele tinha que ser punido. Independente se é o Ronaldinho, se é do Atlético, se é do Cruzeiro, o Roger foi punido, o Léo Silva foi punido, o Ronaldinho tinha que ser punido, ponto. Daqui a pouco a gente fala mais desse assunto, Dimara, não precisa de ficar com raiva não. A partir de hoje, preste atenção, hein? A partida de hoje do Cruzeiro não é fácil, e todo mundo sabe que não é. Os jogadores celestes e a comissão técnica sabem muito bem disso, e adotando o discurso de respeito ao adversário, o técnico Marcelo Oliveira e o volante Leandro Guerreiro afirmam que o Corinthians leva um pouco de vantagem frente ao Cruzeiro em relação principalmente à formação tática e também ao entrosamento. Será? O time que tem a melhor combinação entre a obediência tática e a boa técnica. São jogadores rápidos, de boa técnica e que se recompõem muito bem, já num sistema de jogo bem definido. E, portanto, nós teremos muitas dificuldades, mas na mesma proporção a vontade de reação, né, do Cruzeiro é muito grande, o histórico dentro de casa é muito bom diante da torcida, e é isso que a gente vai levar, esse sentimento de recuperação, de jogarmos bem e decidirmos o jogo na hora certa, então, e sermos um time guerreiro, organizado e envolvente. O esquema do Corinthians é aquele esquema praticamente um pega-ratão, vamos dizer assim, né? Porque ele chama seu adversário, mas quando rouba a bola, ou quando a gente perde a bola no meio campo, eles têm uma velocidade muito grande, um contra-ataque muito rápido, né? Por as características dos seus jogadores que tem ali na frente. Então tem que tomar cuidado, tem que tomar vários cuidados, a gente tem que estar sempre ligado para não ser surpreendido, porque nesse esquema eu acho que muita gente vê como um esquema de retranca, mas acho que de retranca não tem nada. É mais para chamar o adversário realmente, para surpreender o adversário, que isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, então seria mais ou menos um esquema pegadinha do malandro? Fica ali atrás, mas dá o bote na hora certa. É o chamado futebol moderno, né, Dimara? Da recomposição defensiva muito rápida. O Corinthians, brincadeiras à parte, o Corinthians é um exemplo típico, sim, desse futebol moderno. Não é retranqueiro, marca no campo todo. Foi bom você falar sobre isso. O Cruzeiro, o que falta, o Cruzeiro tem peças de qualidade, mas o que falta é o tal de saber jogar sem a bola? É o ter a noção do espaço de cada jogador. E isso aí tem a ver com o que o Marcelo falou, que é a questão do entrosamento. Nesse ponto o Corinthians está ganhando. Porque você só consegue ter esse tipo de situação, né? Ou seja, saber... E o que é isso para o pessoal entender sem usar o tatiquês? É você saber que o seu companheiro está passando, né? É o tempo que cada um tem para ir à frente, é da armação da equipe, e é voltar. Isso é só o tempo. E o Corinthians, é o que a gente falou aqui, é uma equipe muito bem treinada. O Tite tem esse histórico de treinar muito bem. Quando as pessoas acompanharam o jogo, é só ver o movimento da equipe. Ela vai muito rapidamente ao ataque e volta muito rapidamente para a defesa. Não deixa buraco, não deixa nada. Então é muito bem treinado. Todo mundo faz de tudo. A gente conhece muito bem o Paulinho, que é um volante que aparece à frente, e o Jorge Henrique, o Romarinho, esses caras que são ofensivos. O Jorge Henrique, que acabou de sair, foi para o Internacional, voltam para marcar. Então, o cara que teoricamente não teria que marcar no futebol das antigas, no Corinthians marca. E o cara teoricamente defensivo aparece na frente. Todo mundo vai, volta, corre muito. Então, até uma dificuldade do Pato se adaptar a isso, porque o Pato já tem aquele estilo mais molengão, né? De ficar esperando a bola. O Pato é uma ave naturalmente mais lenta. Né? Então ele faz jus ao nome. E a gente viu o Guerreiro ali, a gente estava até falando fora do ar, o Corinthians hoje vai jogar com o Douglas e o Danilo. Uma formação que não vem sendo tão comum assim.
São jogadores lentos. Isso que eu ia dizer. Mais pesado. Não dá pra prever. É falso lento, né? O Danilo não é lento. Ele é cadenciado, né? O jogador. É o Zidanilo, né? Porque o Zidane era falso lento. Agora, só, eu te interrompi antes da Dimara falar, mas eu gostaria, mas tinha que ser muito rápido na avaliação. Quem no Cruzeiro não tá marcando? Eu acho que o Everton Ribeiro, o Diego Souza e o Dagoberto, desses três, pelo menos 2 tinham que marcar. E quem marca um pouco mais é só o Everton Ribeiro. Então, de Diego Souza e Dagoberto, um dos dois tinha que voltar mais, pelo menos. Acho que é por aí. E a gente está falando da lentidão desses 2 jogadores. Pode dar certo pro Corinthians, porque o Douglas é um meio jogador vagalume. Às vezes joga demais e às vezes fica meio apagado. Agora, pelo menos inicialmente, eu acho melhor pro Cruzeiro o Douglas jogar do que o Romarinho, que é muito rápido e daria mais trabalho para o Leandro Guerreiro, por exemplo. O Leandro Guerreiro pode ter mais facilidade em marcar um jogador técnico, porém mais lento. O Douglas emagreceu e chegou no peso do Everton. Né? Ah, é mesmo? Nós vamos conferir na dentro do Não, o Douglas nunca foi, quer daí... Olha aqui, o negócio é o seguinte, agora não tem mais desculpa, você não tem mais desculpa para deixar de comprar sua Dafra Zero. Pois é, porque uma coisa é certa, quem faz o teste Dafra sai convencido na hora de que está fazendo o melhor negócio. Motos com belo design, sem dúvida, o melhor custo-benefício. Olha só, dá uma olhada aí na oferta da Dafra Motovia de Contagem, oferta que ela preparou para você. Zig 50, completa de fábrica, resistente, essa resiste até o meu peso e muito econômica, faz até 67 km por litro e já vem equipada com baú de série, ela tem partida elétrica, a pedal também, rodas de liga leve, 1 ano de garantia, isso mesmo, 1 ano de garantia, aí você escolhe. 3.940, que é o que você tem no bolso do pijama, à vista ou uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 166. Olha aí, garotinho, R$ 166, é isso mesmo, R$ 166 por mês. Tá fácil demais, hein? Tudo isso por apenas R$ 166 por mês, tá muito fácil, não tá? Consulte o Detran, aí da sua cidade, sobre a não exigência da carteira de habilitação para motos até 50 cilindradas, é outra vantagem. Dependendo da cidade, você não vai precisar de carteira para pilotar essa moto aí. Olha só que mamata! E se você comprar a sua Dafra Zig 50, a Motovia vai te dar um capacete. Então, o meu já está aqui, ó. Já corra já para a Motovia e faça o teste Dafra. O teste que convence. 35556600. São 6 lojas. Tem na Pedro II, tem na Avenida Amazonas, tem em Contagem, tem em Betim, em Sete Lagoas. Vamos para lá. E estamos indo de Dafra daqui a pouco, hein? Hoje a promoção é em Contagem. Ligue agora no 35556600. Já pensou a Dimara de Dafra, o cabelinho balançando? E se você comprar a Dafra Zig 50, a Motovia vai te dar um capacete. Você não vai perder tempo. Liga agora, pegue seu telefone. Não tem habilitação? Não tem problema. Dependendo aí da sua cidade, você pilota sem habilitação. 35556600 na Dafra Motovia de Contagem, claro, você vai comprar. Aí seja feliz com a sua Dafra Zero Bala. Anote aí o endereço, Avenida João César de Oliveira, 3734. João César de Oliveira, 3734. Em Contagem. Corre pra lá e vá de Zig, vá de Dafra e seja feliz com o seu novo amor, tá certo? Vamos por um break rapidinho, 2 minutos só para tomar uma água, que tá um calor desgraçado aqui, a gente volta em 2 minutos, até já.